com muita alegria novamente que estamos aqui, depois de uma festa bonita da SAF, para adorarmos a Deus, para falar da palavra de Deus. E eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro que escreveu o profeta Zacarias, meu xará. Zacarias capítulo 3. Zacarias 3, do 1 ao 10. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e os vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. Te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia toda, ela aponta para Cristo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia aponta para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, todas as palavras que nós pregamos, ela deve levar as pessoas a Cristo, a elas compreenderem o que é o Evangelho, que desde lá do início boas novas, né? Todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento ainda também foi por graça, ninguém merecia salvação. Então toda a palavra, ela realmente aponta para Cristo, e sabendo que aponta para Cristo, que ela produz em nós uma mudança de vida, ela nos prepara para a vida em comunidade, a vida do que Deus revela na Bíblia, para que nós participemos como devemos participar, né, com o nosso perdão dos pecados, para participar da Santa Ceia. Todas essas coisas que a igreja ensina, as doutrinas todas, elas também ensinam sobre Cristo. E nós temos que estar cientes também que esses profetas do Antigo Testamento, eles tiveram visão. E aqui, esse texto aqui é uma visão, né? Não é um fato real, mas que já desde o início ali, na sequência já ia produzir, vamos dizer assim, fruto na vida do sacerdote, do sumo sacerdote da época, que foi o sumo sacerdote Josué. Esse sumo sacerdote, ele estava no cativeiro junto com o povo de Deus na Babilônia, e com o retorno do cativeiro lá para Israel, o Senhor levantou 2 profetas para que eles animassem o povo à reconstrução tanto do muro de Jerusalém quanto do templo. E um dos profetas foi o profeta Ageu, e o outro foi o profeta Zacarias. E esses 2 profetas, eles tiveram essa incumbência de animar, né, esses homens que voltaram do cativeiro, para que eles pudessem
de novo formar ali aquele povo que estava voltando tanto do cativeiro como aquele povo que havia ficado lá em Jerusalém e naquelas redondezas ali que havia, infelizmente, assim, estavam muito fracos espiritualmente, vamos dizer assim. Tanto os do cativeiro que estavam voltando por grande sofrimento lá na Babilônia, quanto aqueles também que ficaram lá em Jerusalém por causa também do sofrimento, do que foi implantado ali em Jerusalém por causa da guerra, de tudo que aconteceu. Passaram fome, passaram sofrimentos, e Deus vê a necessidade de que se levante, né, esses homens, que se anime esses homens, e tanto Ageu quanto Zacarias, eles fazem esse trabalho de ânimo e de também mostrar a necessidade que esse povo teria para que eles pudessem continuar ali no caminho do Senhor e mostrar ao mundo de então que realmente Israel era o povo escolhido, o povo de Deus. E aí, Deus, aqui nessa visão, ele mostra ao profeta Zacarias o que devia acontecer, né? E como que tinha que se tratar com esses homens que estarão à frente, principalmente do templo, né? Lá que ia ser reconstruído. E um desses homens era o sumo sacerdote Josué. Então, eu tirei como tema para a nossa mensagem de hoje o seguinte: Deus pode iniciar o avivamento a partir de você. Seja um tição tirado do fogo, assim como foi Josué. Obrigado, reverendo. Então, quando nós olhamos, né, para o contexto daquela época, o cativeiro babilônico, tudo o que aconteceu ali naquele momento, a gente pode prestar atenção como que esse povo voltou sofrido, né, do cativeiro. Eles estavam ali, depois, conforme a gente lê também em Neemias, sofreram muito com perseguições dos inimigos que queriam impedir que se construísse novamente Jerusalém, e foi uma batalha muito grande. Se esses homens não tivessem a força de Deus em sua vida, ele não conseguiria. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 137, né, eles falam: olha, quando nós estávamos lá no cativeiro, aqueles que nos oprimiam, aqueles que nos judiavam, aqueles que faziam nós sofrermos, eles pediam que nós entoássemos cânticos de Jerusalém. E lá no Salmo 137, o salmista diz: como que eu posso aqui, com esse sofrimento todo, cantar, me jubilar, ficar feliz, né? E no lugar onde não é a minha pátria, no lugar onde eu passo por sofrimento. E a gente passa por situações também semelhantes. Muitas vezes passamos por situações de opressão, situações de sofrimento, e é necessário que nós também tenhamos alguém que nos anime. E Deus, ele sempre levanta, né, nesses momentos, pessoas que elas vão nos ajudar. E é aqui o que acontece com o sumo sacerdote aqui. Deus levanta o profeta Zacarias, e ele, junto com o profeta Ageu, vai ajudar esses homens a eles poderem realmente continuarem com o trabalho que eles tinham para fazer ali em Israel. E esse texto, ele vem muito a calhar para a nossa época agora, também depois de uma pandemia, de tudo que nós passamos, né, de tudo que nós sofremos aí com essa pandemia. E como eu sempre falo quando eu preguei aqui, não é à toa, né? Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus, ele não desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Sempre quando acontece alguma coisa que o povo sofre, não é em vão. Nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, remidos pelo sangue de Jesus,
nós passamos também por sofrimento como pessoas que não é crente passa, mas a diferença é essa, que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e esse Espírito Santo, além dele nos ajudar quando é preciso também, Deus levanta alguém para que também nos ajude, para que nós continuemos o nosso caminho. Uma coisa interessante que tem nesse texto é essa frase, né? Se revelou o profeta ao sumo sacerdote Josué, quando ele estava na frente ali, sendo acusado na visão por Satanás, né? O profeta ali, né? O próprio Deus fala para ele: olha, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda, porque este é um tição tirado do fogo, né? Eu me recordo, como eu disse agora, muitas vezes o Senhor, quando nós estamos passando por sofrimento, estamos passando por provações, Ele levanta pessoas para nos ajudarem, e uma dessas pessoas que eu tive na minha vida, o reverendo Miro, ele conheceu ele muito bem, foi o reverendo Wilson, né, que é professor de história ali no JMC, ali junto com aquele homem ali. Quantas vezes ele me animava, e passando por as maiores provas que eu passei ali no JMC, teve um dia que ele falou isso para mim: rapaz, por já conhecer, né, a minha história, por saber que eu tinha saído tudo do vício das drogas, e por tudo que estava acontecendo comigo, ele falou para mim: você é um tição tirado do fogo, rapaz. E começou ali me animar, e eu ali no momento levantei a cabeça e consegui seguir aí no seminário até o fim, né? Ali não conseguindo terminar ainda no JMC, fui concluir o seminário ali em Campinas, porque realmente não é fácil, né? Quando você, da maneira que eu fui para o seminário, eu não tinha preparação nenhuma, né? E foi muito difícil para mim, né? Eu passei por causa da vocação mesmo, e o Senhor me ajudou até o fim. Uma dessas pessoas que falou isso para mim, né? A mesma coisa que foi dita aqui pro sacerdote aqui, o reverendo Wilson falou isso para mim, que eu era um tição tirado do fogo. E não é só eu, irmãos, nós todos temos que ser um tição tirado do fogo. Por quê? Todos nós temos a nossa história, cada um de nós tem a sua história, né? E muitos de nós crescemos, nascemos na igreja, né? Às vezes muitos não passaram por muita diferença de vida, mas não pense não que ele, em certa época da sua vida, também estava morto, né? Porque a Bíblia fala que não existe um justo, não existe nenhum sequer. Todos pecaram e estavam longe do Senhor. Somente após o Senhor mesmo fazer a obra de conversão no nosso coração é que nós passamos a caminhar com Jesus e entrar no reino de Deus, né? Porque a nossa vida aqui é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antes do reino e depois do reino. Quando você é alcançado pelo Evangelho, você está já começando o seu caminho rumo ao céu. Mas você pode dizer que você já está trabalhando no reino de Deus, né? Como o pastor pregou aqui ontem, né? Para as mulheres da SAF, o que é a sabedoria, né? A sabedoria e o conhecimento é você saber dessas coisas, que você vai ser usado por Deus. E Deus, Ele usa cada um de nós da maneira que Ele quer, né? E eu creio, como eu falei, que nós estamos iniciando um avivamento pós-pandemia. E para isso é necessário que nós realmente agimos como que Deus instrui na sua palavra para que isso ocorra. E cada um de nós aqui tem um ensinamento como foi dado ao sumo sacerdote Josué, para que nós possamos realmente crescer na graça, no conhecimento, e esse avivamento começar a partir de cada um de nós. O que é um tição tirado do fogo, né? Você pode prestar atenção que numa fogueira está lá o fogo, tudo, né? Aquelas brasas ali e aqueles tição, né? Você põe a madeira ali, ela vira um tição. Alguma madeira, ela é mais forte que a outra, e ela pega aquela brasa e ela demora muito mais para se apagar,
né? Mas se você tirar aquela brasa, né, daquela fogueira e pôr ela aqui do lado e deixar ela ali sozinha, sem ajudar, sem pôr ela junto com outras pessoas e afastar ela até da ajuda de Deus, aquilo vai se apagar. Mas aquele tição que é tirado do fogo, se você tirar ele e tem ali outras lenhas, né, ali outras madeiras ali, e você pôr aquele tição embaixo daquelas madeiras, aqueles gravetos, aquilo ali você vai soprar, e você pode aqui fazer uma analogia com o Espírito Santo, né, que vai soprar ali em você, e aquilo vai pegar fogo, né, aqueles ramos, aquela outra madeira que está ali na frente, também vai se incendiar. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer que cada um de nós sejamos esse tição tirado do fogo, para que sermos colocados ali junto com outras pessoas e levarmos realmente o Espírito Santo, levarmos a palavra de Deus, levarmos Jesus Cristo, e a partir de nós, aquela comunidade, aquelas outras pessoas que vão nos conhecer, elas também virem para o reino de Deus. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age através da vida de cada um de nós. Cada um de nós tem que ser, como foi o sacerdote Josué aqui, um tição tirado do fogo. Porque se nós prestarmos atenção no texto, a gente vai ver como que Deus trabalhou, como que Deus trabalha na vida de cada um, para que nós possamos realmente ser usados por Ele, né? E a primeira coisa que Ele vai mostrar aí, é que para usar em um avivamento, Deus ele se defende do diabo até, né? Vocês viram aí, ó, presta atenção no versículo 1 e 2. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás, aqui, né, já fica o ensinamento para o mundo aí fora e para muita gente que pensa que o diabo não existe, né? Mas o diabo existe e ele está aí fazendo a estripulia aí na vida de muita gente. Então, olha aí, e estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreende, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Né? Então o sacerdote Josué também teve a época dele, pelo texto que é mostrado aí, quando ele fala sobre a roupa suja do sacerdote Josué, é porque ele ainda tinha os pecados, as coisas que ele cometia, né? Como todos nós que antes de conhecermos ao Senhor nós cometemos, e mesmo às vezes até depois que nós nos convertemos, às vezes nós ainda fazemos coisas que desagradam a Deus. E então o sacerdote também teve que ser purificado, né? Para que ele pudesse realizar o trabalho que ele tinha ali depois no templo, ali em Jerusalém. E é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai prestar atenção, né, que contra quem é a nossa luta, né, que é contra o próprio Satanás. Né? Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer isso e vai mostrar isso claramente, né? Ele vai falar, olha, a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, né? Muitas vezes a gente sabe que Satanás ele usa as pessoas para nos ofender. Muitas vezes Satanás ele usa pessoas até mesmo para querer nos afastar do caminho do Senhor, querer tirar os nossos objetivos. Satanás ele usa as pessoas para querer fazer com que nós nos desanimemos, com que nós fiquemos prostrados, caídos, depressivos, e não continuemos na nossa caminhada com o Senhor. Se possível, Satanás ele usa pessoas até mesmo para que nós não façamos, né, aquilo que o plano que o Senhor já tem determinado para nós. E se nós dermos bobeira, muitas vezes nós vamos perder muito por causa do que Satanás é capaz de fazer, né? Muitas vezes é lógico, usando outras pessoas, mas a gente sabe que o pecado ele é terrível, né? E nós todos somos pecadores, e nós todos temos que tomar cuidado também para que nós também não venhamos a atrapalhar alguém, né? Porque muitas vezes nós podemos também, mesmo sendo crentes já, vamos dizer assim,
uma visão errada de alguma coisa, atrapalhar alguém dos caminhos que o Senhor tem preparado para aquela pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás, ele existe sim, e ele é sutil, e ele continua atrapalhando muita gente, atrapalhando principalmente ainda aqueles que estão na mão dele, né? A Bíblia fala, agora alguém ali fora agora mesmo citou, né, que o mundo jaz no maligno. E realmente o mundo jaz no maligno. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas ainda estão mortas nos seus delitos, nos seus pecados. Então, Satanás, ele continua dominando, infelizmente, esse mundo perdido. Mas é necessário que nós, que conhecemos a Jesus, nós mostremos a diferença para que o mundo possa mudar. Sabendo disso, né? Sabendo que é Satanás que está por trás, o Senhor, ele nos ensina a nós perdoarmos, né? Muitas vezes a nós sabermos que estamos sendo até atrapalhados por alguém, mas depois não pagarmos com a mesma moeda, né? Mesmo se aquela pessoa não for crente, mesmo quando ela é uma pessoa que você sabe que é uma pessoa má mesmo, por isso que o Senhor Jesus, ele falou para nós amarmos os nossos inimigos, né? A gente não pode pagar as coisas com a mesma moeda. Temos que realmente olhar para Jesus e saber que ele sim é o nosso modelo. E quando ele sofreu tudo que eles fizeram contra ele, nós percebemos que ele não revidou. Nós não somos assim, né? Muitas vezes nós revidamos. Muitas vezes nós não temos totalmente o dom ainda do domínio próprio, né? Um dom que eu oro e peço muito a Deus, que os irmãos orem por mim, é por esse dom, que eu sei que eu ainda não o tenho, né, totalmente, porque eu vejo às vezes que eu perco a paciência lá com meu irmão, que eu cuido dele, né? Então eu sempre peço oração no sentido de que eu tenha mais esse dom. Mas todos esses dons são dons que Deus trabalha na nossa vida, né? Deus, ele que trabalha esses dons. Muitas vezes nós não exercemos esses dons de imediato, mas nós temos a certeza de que Cristo está em nós, de que o Espírito Santo mora em nós. Aos poucos ele vai trabalhando. Não é todo mundo igual, né? Deus trabalha numa forma de né? Até mesmo em relação à salvação, né? Aquele ladrão que estava ao lado de Cristo, ele foi salvo só no último dia da vida dele. Quanto mais, né, as outras pessoas, né, que estão ao nosso redor. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, né, de revidar, de nos irarmos, né? Nós nos iramos com muita facilidade, né? Pelo menos eu, né? Eu sei e tenho que tomar cuidado. Eu sei que cada um de nós tem um defeito, tem uma fraqueza, vamos dizer assim, em determinada área da nossa vida. Então nós temos que vigiar. Mas uma outra coisa que nós vamos aprender aqui, que o Espírito Santo ensinou também aqui para o sumo sacerdote Josué, é que para Deus te usar em um avivamento, ou aonde Ele quiser te usar, né? Ele mesmo te santifica. É Deus quem faz toda a obra de salvação, de santificação. Tudo vem do Senhor. Se nós deixarmos por nossa conta, a gente só faz burrada, né? O próprio Senhor Jesus, ele falou, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então a gente tem que estar consciente disso e procurarmos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que nos santificar, né? Se a gente lê aqui esse texto aqui do versículo aí 3, né, em diante, a gente vai ver muito bem a obra que Deus fez na vida desse sumo sacerdote. Santificou, foi Deus que fez tudo, né? Ora Josué, né? Depois ele diz aí, tomou esse a palavra e disse aos que estavam diante dele, versículo 4, tirai as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. O próprio Deus foi quem tirou as vestes sujas, que significava o pecado de Josué, e disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali e protestou a Josué, e disse, assim diz
o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e te guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que se encontram. Nós sabemos que os trabalhos de um sumo sacerdote, na época do judaísmo, era de intercessão, né, entre Deus e os homens, né? Hoje em dia, na religião cristã, nós não temos mais sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote é Cristo, né? Ele é quem intercede por nós agora. Mas era necessário que o sumo sacerdote ele tivesse uma vida santa, para que ele pudesse se aproximar e interceder pelo povo, interceder por ele mesmo. Então era necessário que acontecesse isso na vida do sumo sacerdote Josué, para que ele pudesse, na sequência do trabalho que Deus queria fazer, né, ali ia estar sendo já preparado também para a primeira vinda de Cristo. Então era necessário que o povo, e principalmente aquele povo que estava agora recomeçando, nós podemos comparar isso com um reavivamento, né? Tudo que estava acontecendo ali era novidade de novo para aquele povo que estava voltando do cativeiro, para aquele povo que também estava lá ainda. O avivamento estava de novo, o templo estava sendo construído, era maravilhoso. E eles puderam desfrutar de todas essas coisas, aos quais Deus quer que nós desfrutemos também daqui para frente, com esse reavivamento que tem surgido aqui no Brasil. Então, é necessário que o sumo sacerdote ele fosse santo, porque a palavra de Deus ensina que se o sumo sacerdote estivesse lá, né, no Santo dos Santos, e ele tivesse algum problema ali, ele morreria. Então, a palavra de Deus ensina que era necessário que ele fosse realmente uma pessoa santa para que pudesse interceder. Então, o que Deus fez aqui com o sumo sacerdote Josué é o que ele quer fazer também na sua vida, porque hoje em dia nós já temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então é necessário que nós também sejamos santos. A palavra de Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então o Senhor ele quer de nós também santidade, e a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, porque Satanás ele usa o pecado para nos destruir. E é necessário que nós fujamos do pecado. É necessário que quando nós sabemos que alguma coisa é pecado, mesmo que não seja fácil para nós, nós começarmos a resistir, começarmos a orar, pedir a Deus que Ele não permita que nós pratiquemos um pecado mínimo que seja, que a gente sabe que nós somos falhos, nós praticamos. Então, mas se você tiver uma vida de oração, tiver uma vida na presença de Deus, buscar a Deus em santidade, Ele vai fazer de você um santo, porque Ele quer que você seja realmente santo. Uma pessoa que sempre vem na minha mente com relação a essa questão da santidade é José do Egito. Quando você olha para a vida daquele rapaz, imagine você, um adolescente, uma criança, sendo vendido pelos próprios irmãos, e ir parar lá no Egito, sofrer tudo o que ele sofreu, né? Ele poderia ter caído no pecado fácil, principalmente, né, quando a esposa do faraó, eu imagino lá que uma mulher muito linda, uma rainha, né, a esposa de faraó, não, de Potifar, né, a esposa de Potifar ali, vai para cima dele e tenta ele, e aquele jovem ainda com toda, vamos dizer lá, a puberdade, com todo aquele desejo que ele podia ter, né? Ele vê aquela mulher linda, sedutora, vinda para cima dele e fazendo tudo para o seduzir, e aquele rapaz foge, né? E deixa a capa dele na mão da mulher, e a mulher, por não conseguir o que queria com ele, pega e acusa aquele rapaz. Ele vai parar de novo na cadeia, por causa de um falso testemunho. Mas olha como que é aquele que é servo de Deus. Nós que somos servos de Deus, nós temos que agir como José do Egito. Quando o pecado se aproximar, nós temos que fugir. Temos que abandonar o que for que tiver, para que nós não venhamos a cair em tentação. Os pecados pequenos também na nossa vida. Uma coisa que tem, toda vez quando eu estou lá na igreja de Extrema, que o pastor vem esse momento da Santa Ceia, não tem um dia que parece que o diabo não tenta, e um dia antes eu perdi o controle com meu irmão, viu? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é pedir perdão, né? Para poder
participar da ceia lá, sempre, né? Inclusive tivemos uma reunião de oração, esses tempos aí atrás lá, né? Uma vigília de oração numa sexta-feira, e aí no momento lá o pastor falou, né? Agora nós vamos separar de 2 em 2 e cada um vai pedir para o outro orar pelo pecado da sua fraqueza, né? Aí o pecado que eu pedi para o irmão que estava comigo para orar por mim foi esse, né? Porque um dia antes o meu irmão tinha lá, além de toda a fralda, tudo que você põe para proteger ele da noite, né, da urina, quando eu levantei 3 horas da madrugada, a cama estava tudo ensopada, né? E aí eu vou lá trocar ele, só que já vou daquele jeito, sabe? Dormindo, quase dormindo e com uma raiva que... Aí eu peco, né? Mas acabo judiando dele. Uma pessoa já doente, por isso que eu peço que os meus irmãos orem muito por mim, né? Para que eu consiga chegar pelo menos até o fim desse ano lá, né? E depois tenho orado para que Deus dê aí uma direção, né? Porque eu percebi que eu não tenho vocação para enfermeiro, né? Mas nós temos que ter vocação para tudo, né? Nós como cristãos temos que aprender a ter a vocação para trabalhar, porque pode ser que um dia Deus precise que eu trabalhe, não tenho um emprego para me sustentar, aí eu vou ter que trabalhar como enfermeiro. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Mas com relação ao pecado. O pecado, muitas vezes ele é pequenininho, mas ele nos atrapalha. E nós temos que orar e sermos santos, pedir que Deus nos afaste do pecado, né? Mas uma terceira coisa que o texto vai nos ensinar é que para te usar, Deus ele vai te dar fé, né, em Jesus Cristo, que né, nós hoje participamos da Santa Ceia, e o Jesus Cristo, ele, como o pastor já falou aqui no início, a Santa Ceia aponta também para Cristo. A Santa Ceia, quando nós participamos dele, quando eu preguei aqui a primeira vez, né, o texto que eu preguei aqui, eu faço questão de ler aquele texto inteiro, porque tudo, né, ali que o apóstolo Paulo fala, é bom para nós, né, para que nós possamos estar preparados para participar da Santa Ceia. Mas aqui, né, o profeta Zacarias ele vai mostrar que também ele estava apontando ali para a vinda de Jesus Cristo. E a gente pode fazer também pelo relacionamento, né, não só com a primeira vinda, que já aconteceu naquela época lá, depois de tudo que aconteceu, Jesus veio através de Maria, mas agora também ele vai voltar. Ele vai voltar, e essa segunda vinda agora, né, ela vai ser para julgar. Então também é necessário que nós aprendamos com o profeta Zacarias, porque quando fala de renovo, está falando de Jesus. E esse renovo que ele fala aqui está apontando para Cristo, né? Olha aí o que diz o versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságios. Eu queria parar um pouquinho aqui com relação a essa palavra presságio, né? Muitos de nós, quando ouvimos essa palavra presságio, muitas vezes apontamos, né, para aqueles presságios, né, de pessoas de adivinhação, né? Pessoas que muitas vezes aí os falsos profetas aí nos centros espíritas têm presságios, mas não quer dizer com relação a isso aqui. Aqui ele está falando de homens de fé, né? Homens também que, como o sacerdote, o sumo sacerdote, estavam junto com ele para reerguer lá a nação de Israel e para serem usados por Deus. Então também tinham que ser homens de fé, homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, já está falando de Cristo aqui. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, 7 olhos, eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus, naquele texto com Pedro, fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, aonde a igreja católica ela confunde, né? E acha que é Pedro que está falando que iria ser edificado, e eles colocam até Pedro como papa, né? Como primeiro papa. Não tem nada a ver, né? Aqui também Deus está falando sobre pedra, né? Mas essa pedra é Cristo, não é Pedro nem ninguém. E no versículo 10 ele vai dizer o seguinte: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Então, quando você presta atenção, né, nas coisas que Jesus Cristo ensinou para nós, existe um discípulo de Jesus que estava orando debaixo, né, de uma figueira, né, e o Senhor Jesus, né, aproxima daquele discípulo e fala que ele era um homem sem dolo, né, um homem reto, um homem que andava nos caminhos do Senhor. E aquele discípulo é Natanael, né? Ele fala para Jesus: Senhor, como que é que o Senhor me conhece? E o Senhor Jesus responde para Natanael, né? Eu te vi debaixo da figueira. O que está significando aqui? Que também Natanael, ele era um homem de oração, né? Com relação a Natanael, homem, né, que era usado por Deus, um homem sem dolo, que eu creio que participava do templo, participava da igreja, participava das coisas de Deus. Então, quando a gente faz essas analogias bíblicas, né, a gente pode prestar atenção que em Cristo elas tomam sentido. Tudo que o Senhor Jesus falou, ela tem sentido, e quando você olha para o Velho Testamento, também as coisas, elas tomam sentido, né? E quando a gente olha para um texto desse, onde o Espírito Santo ele mostra como que deve ser a vida de um sumo sacerdote, ele está falando para você também, como que tem que ser a sua vida. Porque hoje em dia, nosso sumo sacerdote é Cristo, mas agora a nossa responsabilidade é maior. A nossa responsabilidade é maior ainda do que a responsabilidade do sumo sacerdote Josué. Por quê? Porque hoje em dia, né, nós já temos o Espírito Santo morando dentro de nós. O apóstolo Paulo ele nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo ele fala assim: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então é necessário que nós vivamos a vida de acordo como Cristo nos ensina a viver. E é preciso que nós muitas vezes sofremos, muitas vezes nós Deus nos deixa passar por momentos como deixou passar o povo de Israel ali no cativeiro, mas Ele sempre tem a saída, Ele sempre levanta homens, como eu falei no início, para nos ajudar. E Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E a volta de Cristo está próxima, né? A gente pode perceber aí que as coisas estão caminhando aí para coisas terríveis, né? Já basta a pandemia que mostrou para nós, mas como estávamos comentando agora mesmo ali, a gente olha para o mundo aí fora, né? A gente vê coisas acontecendo na rua, né? Que nós queremos desviar os nossos olhos, né? Nós que somos santos, existem coisas que dói em nós de ver o povo praticar, né? Coisas que não é para ser praticada. E a gente acaba por sofrer também, por ver muitas vezes parentes de nós que ainda não foi regenerado praticando, né? Pessoas a qual amamos, que ainda estão lá no mundo sofrendo. É necessário que nós tenhamos uma vida de oração, né? E Deus, o Senhor Jesus, Ele já fez todo o trabalho. Se a gente prestar atenção, né, no que o apóstolo Paulo também ensina, lá em Colossenses 1, versículo 13, ele vai falar assim: Cristo nos libertou do império das trevas. Nós não éramos diferentes, queridos. Nós também estávamos mortos no império das trevas. Mas ele fala depois que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o que aconteceu com cada um de nós. Nós fomos transportados para o reino de Deus. Nós agora fazemos parte do povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Então é necessário, queridos, que nós nos santifiquemos. É necessário que nós
olhamos para um exemplo como esse, num dia de participar da Santa Ceia, e olhamos para a nossa vida e sabemos que realmente nós somos escolhidos e podemos participar com segurança, porque se aconteceu alguma coisa que nós fizemos que desagradou a Deus, esse é o momento, né, de nós nos arrependermos, né, e assim como eu faço toda vez, não era para ser assim, é lógico, mas também nos arrependermos e podermos participar da Santa Ceia, né? Então, como que é que Deus vai trabalhar na nossa vida? Para que nós possamos realmente ser esse tição tirado do fogo, né? A gente tem que realmente praticar as coisas como essas coisas que foram ensinadas aqui ao sumo sacerdote Josué. Eu creio que após esse encontro aqui, depois com o profeta Zacarias, que falou para ele sobre essa visão, o sumo sacerdote ele mudou completamente, porque ele teve que fazer o trabalho, né? E a Bíblia nos mostra que a sequência, né, realmente foi restaurados os muros, realmente foi erguido o templo, e esses homens, que eram homens de presságios, homens de fé, eles trabalharam e conseguiram realizar aquilo que Deus tem. Nós também vamos realizar aquilo que Deus tem para nós, mas para isso é necessário que nós sejamos homens de oração, mulheres de oração, mulheres de conhecimento, de sabedoria, como foi ensinado aqui ontem, né? Por isso é que o pastor aqui ontem falou, não basta só a sabedoria, também é preciso ter conhecimento, né? A necessidade de participarmos das coisas de Deus, da igreja, dos estudos, para aprendermos as coisas de Deus. Então, tanta sabedoria que você vai adquirir através do seu relacionamento, da sua vida de oração, também quanto o conhecimento que você vai adquirir através do seu estudo, para que você realmente seja a pessoa a que Deus vai usar aonde você estiver, não só aqui na igreja, mas também lá no mundo. Você também é um missionário. Nós somos, cada um de nós, um missionário. Se não, Deus não nos mandar lá para a China, como esses homens aos quais o pastor Miro falou aqui, Deus manda, você é um missionário até mesmo já lá na sua casa. E lá, e dali, na escola, aonde quer que você esteja. Então, queridos, passe a ter uma vida de oração. Se ajoelhe, começa que seja por 5 minutos, mas vai aumentando, e ore, e Deus vai te dar. O querido João Calvino, né? Ele falava assim, a oração, ela é a cura para todas as nossas aflições. Então, esse homem de Deus, se você estudar a vida de Calvino, se você prestar atenção como que aquele homem lá também sofreu, né, sendo expulso de Genebra, depois volta para Genebra e ali faz um avivamento terrível, mas se você olhar para a vida desses homens, você vai perceber que não era diferente da sua, né? Esses homens também sofreram como às vezes nós sofremos, mas para isso eles oravam muito, e nós também temos que orar muito, se quisermos fazer alguma coisa, né? Mas uma outra coisa também, né, é essa questão da santificação, né? Não só a oração, mas a oração ela tem que dar resultado. Nós temos que ser santo, porque Deus fala, sede santos, como eu sou santo, né? Embora nós não vamos ser deuses perfeitos, mas é necessário e é preciso que nós sejamos santos, né? Então, uma outra coisa que Deus ele cobra de você é com relação à evangelização, né? Nós temos que evangelizar. A missão, a questão da missão, ela está muito ligada à evangelização. O missionário, o que ele vai fazer quando ele vai ser missionário? Ele vai também evangelizar. E nós também, como igreja local, temos que começar a preparar trabalhos aí de evangelismo, levar esse evangelho aí no mundo lá fora. Uma coisa que tem acontecido em Extrema, que é muito... e pelo menos estava, né? Agora parece que já está começando a parar. Quando eu cheguei lá, essa questão de que eles estavam saindo para evangelizar, e eu aproveitava, às vezes saía junto, né? E a gente tem que ter essa visão, essa questão de evangelismo, não só, né, com relação à igreja e distribuir folheto, que é bom também, mas a nossa evangelização pessoal. Cada um de nós é um missionário, é um evangelista,
né? Uma das coisas que me trouxe de volta para a igreja, para o evangelho, foi quando o pastor, um pastor metodista fez o culto fúnebre da minha mãe, né? Reverendo, eu esqueci o nome dele agora, Hinaldo. O Hinaldo era irmão dele, mas ele era, eu esqueci, mas esse pastor pregando, ele era irmão do meu cunhado, ele falou com relação à minha mãe, né? Essa é a mulher que eu vi que é uma verdadeira evangelista, né? Isso foi um dos incentivos. Na época perdido nas drogas, e aquilo ficou na minha mente, né? Com relação à minha mãe, né? Que aquele pastor que conhecia nós lá desde o interior, quando nós chegamos aqui em São Paulo, a minha mãe já não teve mais oportunidade de evangelizar, de trabalhar como evangelista, né? Mas ele conhecia ela lá do interior e falava que era a mulher que ele conheceu que mais levou pessoas para a igreja, lá em Jales. E isso marcou meu coração e foi um dos motivos, né, que eu voltei para os caminhos do Senhor. Então é necessário que nós sejamos esses evangelistas. E o evangelista não é só o pastor, o evangelista não é só o presbítero, o evangelista não é só o diácono, o evangelista também é um membro da igreja que está sentado no banco, mas que também é chamado por Deus para evangelizar. Então, meus irmãos, é essa que é realmente a mensagem que foi dada por Zacarias ao sumo sacerdote Josué, porque hoje você não é sumo sacerdote, mas você é sacerdote, né? O crente, a palavra de Deus ensina que Jesus ele foi 3 coisas, né? Sacerdote, profeta e rei. E não é diferente conosco. Nós também fomos chamados para sermos isso. Por quê? Nós somos profetas, porque o crente ele é profeta, não é só o pastor, não é como eu falei aqui, né? O crente ele é profeta. O crente ele também é sacerdote, né? Porque você é que tem que orar, né? O pastor, o presbítero, todos nós oramos, mas você também tem que ser homem de oração. Se você não for homem de oração, não vai acontecer igual aconteceu com Calvino, né? O Calvino disse que é a cura para as aflições. Aí você vai continuar tendo aflição se você não orar, né? Mas ainda o nosso Senhor, ele é Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E não pensem vocês também não que nós como crentes, nós não somos reis. Nós também somos reis. Por quê? Nós já fazemos parte do reino de Deus. Se nós não somos reis como Jesus, que é Deus, você é rei em alguma coisa, né? Assim como o pai, lá na casa dele, ele é o responsável pela casa, né? O pai é o responsável, vamos dizer aí, chamado, né, para ser o cabeça do lar, é um rei. A mãe também é uma rainha, né, lá no lar. Todos nós somos reis. Até o filho, né, o filho mais velho é um rei, né? No Velho Testamento tinha a questão da primogenitura, né? Então tem muito significado essa questão de rei. E se nós estamos no reino de Deus, nós também reinamos com Cristo. Que nós possamos realmente mostrar ao mundo que nós somos profetas, sacerdotes e reis no reino de Deus já, porque a Bíblia ensina que o apóstolo Paulo fala que nada mais nos separa do amor de Cristo, nem a morte, nem o diabo, né, que estava ali acusando o sumo sacerdote Josué, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor Deus, que nós